Olá, tudo bem com vocês? Hoje aqui, mais um vídeo aqui na cozinha hoje com Santa Hildegarda. E hoje eu vou trazer aqui os benefícios para o nosso intestino segundo Santa Hildegarda, né? Algo que a gente tem aí na nossa cozinha e nem sabe que é um remédio. Então assim, tô trazendo aqui coisas assim que a gente acha com facilidade, porque muitos alimentos de Santa Hildegarda a gente não vai encontrar com facilidade, porque eram alimentos lá daquela época, algumas coisas mesmo é só por site. Mas tem muita coisa, mas muita mesmo, que a gente tem em casa. E hoje eu trago aqui um remédio para o nosso intestino, que é o caldo do feijão. Então, Santa Hildegarda descreve que o caldo do feijão, ele vai ser bom tanto para o doente como para o que está sadio. Então, a gente pode estar consumindo, né, o caldo aqui do feijão, ó. Só que é o feijão assim que a gente cozinha ele, ó. Esse daqui, a Santa, é um remédio assim, né, tão simples, mas é muito recomendado por Santa Hildegarda, né? Isso aqui vai cuidar do nosso intestino. É um verdadeiro bálsamo para a nossa saúde do nosso intestino. Porque assim, o nosso intestino é nosso segundo cérebro. Quando eu cuido do meu intestino, eu estou cuidando também da parte que faz assim, que é comandado, né, o nosso cérebro, que é assim, sabe quando você se sente triste, que às vezes você acha que você está depressivo, que você está com fadiga, às vezes é o nosso intestino pedindo socorro. Então esse é um dos alimentos indicado por Santa Hildegarda. Só que assim, como a gente deve fazer esse feijão? Eu não sei se você tem a consciência, né? Vocês já deixam o feijão de vocês de molho? Porque assim, o feijão, se a gente não deixa ele de molho, ele causa inchaço e gases em nós, né? Então assim, toda vez que eu deixo meu feijão de molho, pelo menos um dia. E você vai reparando que e você vai trocando a água durante esse tempo, você vai formar uma espuma branca. E pense assim, se a gente não faz esse processo, aonde vai ficar essa espuma branca? Dentro aqui do nosso intestino. Então assim, quando eu deixo de molho o feijão para depois cozinhar, eu vou estar salvando o meu intestino, né? E esse caldo aqui que a Santa indica pra gente é logo que você cozinha. Então, toda vez que você cozinhar, né, o feijão, você vai fazer o uso aqui desse caldo. Ela recomenda colocar um pouquinho de azeite. Se você quiser, pode adicionar um pouquinho de sal, né? Mas o sal também que a gente precisa usar na nossa cozinha, a gente precisa começar a tirar os venenos da nossa cozinha. E um veneno que a gente usa é o sal. Sabe aquele sal que é bem baratinho, aquele sal cheio de iodo? Esse é o veneno para nossa cozinha. O verdadeiro sal é aquele que é o refinado. Esse daqui que eu uso, ó. É o sal integral. Sabe aquele sal que não passa pelo processo de refino? Que ele fica todos os nutrientes dele aqui? Pode ser também o sal rosa, né? Aquele sal do Himalaia. Mas esse aqui é o sal integral, o sal orgânico, né? Quando você for comprar teu sal, olhe lá na composição dele, se está escrito refinado e que não passa por processo de modificação. Esse é o verdadeiro sal que vem do fundo do mar. Esse sal aqui é um verdadeiro remédio para nossa cozinha e também para nossa saúde. Vamos fazer da nossa cozinha a nossa farmácia. A Santa fala assim, vou ler as palavras dela, né? O que ela fala do caldo do feijão. Se alguém tem intestino doente, deve cozinhar o feijão na água, coloque um pouquinho de azeite e come essa sopa quente, só o caldo. Coma com frequência e você vai se curar internamente. Então assim, olha o que essas são as palavras de Hildegarda falando aqui dos benefícios do nosso
caldinho, né, que a gente sempre tem aí na nossa casa, mas a gente tem que usar. Faz sentido para você que às vezes a gente tá comendo alimento de forma errada? Às vezes é um alimento bom, mas a gente não tá sabendo fazer? A santa mesmo diz, não é porque é algo natural que vai fazer bem. Se eu não souber como usar, como tá fazendo do jeito certo, vai ser mais prejudicial para mim do que se eu não estivesse usando. Então assim, faça um feijão, deixem de molho e veja o que sai conforme você deixa de molho, fica uma espuma branca. Já imagine isso dentro de nós, né? Então assim, vai trocando a água, aí depois você põe para cozinhar. E só esse fato da gente deixar de molho o nosso feijão vai livrar a gente dos gases e do desconforto, né, intestinal, porque essa água que a gente vai jogando ali durante o processo que o feijão está de molho, ali vai saindo todos aqueles antinutrientes que depois iam ficar armazenados dentro de nós. A gente está eliminando ele, colocando, né, para fora. E depois você toma esse caldinho aqui, ó, morno, quentinho, com um fio de azeite e sal, caso você queira colocar. Mas é só na hora que a gente cozinha. Quando o feijão de todo dia, não, né? É só na hora que a gente faz esse cozimento. E apenas o caldo que a Santa Hildegarda indica. Que mais nós tenhamos a consciência, né, de fazer da nossa cozinha o nosso verdadeiro remédio, fazer da nossa cozinha também uma farmácia, isso mesmo, porque é o lema de Santa Hildegarda: faça do seu alimento seu remédio e do seu remédio o seu alimento. Então assim, são coisas simples, mas é o simples que funciona. Às vezes a gente só precisa voltar à origem, voltar ao simples, pois o simples ainda continua funcionando. Essa receita de Santa Hildegarda, esse remédio que ela ensinou e deixou escrito para nós, né? Lá na Idade Média ela ensinava, mas ainda funciona para nós, porque às vezes a gente acha que a gente precisa tomar coisas assim diferente, coisas mais refinadas, mas por que isso daqui, né? Algo tão simples que vai ter assim um impacto muito grande na nossa saúde, no nosso intestino e para nossa vida, porque assim, se o nosso intestino tá bom, todo o nosso corpo funciona, né? Volto a falar. A nossa tristeza, o nosso desânimo, às vezes não é caso assim da gente estar tomando remédio. Às vezes é só o nosso jeito errado de estar se alimentando. Às vezes a gente só precisa cuidar do que a gente está comendo, porque quando a gente começa a cuidar do que a gente come, cuidando ali do nosso intestino, a gente vai criando aqueles químicos que a gente compra no remédio antidepressivo. O nosso corpo produz, só que às vezes o nosso corpo não está produzindo porque a gente está se alimentando de uma maneira errada, né? É claro que a gente não vai conseguir ser saudável 100% do tempo, mas a maior parte do tempo a gente tem que começar a inserir alimentos que são remédios, sim, para o nosso intestino, para o nosso corpo e para a nossa vida. Então, o vídeo de hoje era esse, curto e bem objetivo, né? Espero que você também, assim que você preparar o feijão aí na tua casa, você comece a usar também os benefícios desse caldo de feijão, como a Santa mesmo diz. Esse caldo não é só para os doentes, quem tem a saúde boa também deve fazer a prevenção. Um beijo no coração de vocês e que Santa Hildegarda ainda edifique mais a tua vida, a minha vida e a nossa vida.